Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa segunda aula deste 13º módulo, tratando aí sobre o artigo como um substantivador, né? Como essa ideia aí de conceitualização e tudo isso que a gente já tem salientado. Já quero iniciar aqui, já puxei aqui o texto, né, de Efésios 4, 28, lembrando a gente que o nosso foco aqui com relação ao nosso curso é exatamente que a gente faça uma referência, né, um grupo de referência, um grupo de vídeos, né, na verdade muitos vídeos de referência para a gente poder ter, quando a gente vai estudar o grego intermediário, né, a gramática do grego intermediário ali, em que a gente tem trabalhado esses pontos aí. Então, é interessante que você vá seguindo aí com o seu livro do Daniel Wallace, né, a gramática do grego intermediário, né, a gramática exegética, para que isso tudo faça sentido, para que esses vídeos não sejam somente vídeos para você assistir, mas também para que você analise lá junto com o livro os pontos que ele já traz para a gente. Muito bem. Lembrando também que a gente trabalha aqui cada texto especificamente, porque algumas vezes, quando a gente vai analisar os textos apresentados por Daniel Wallace, alguns não têm a explicação exatamente, porque são muitos textos, se ele fosse fazer isso ia ficar muito longo o seu livro, mas é interessante a gente notar que se a gente explica cada texto especificamente, fazendo a tradução, fazendo a explicação, isso traz para a gente um enorme benefício para o entendimento da gramática. Então, Efésios 4, 28, vamos aqui para a sua tradução especificamente. Então, ho, klepton, meiketi, klepteto, malon de copiato, ergatzomenos, tais idias, hersin, to agathon, hina, erche, metadidonai, to chreian erronti. Então, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, vamos entender aqui esse texto a partir da sua tradução. Hoklepton é aquele que furtava. E aí você pode lembrar, por exemplo, na verdade esse verbo, né, klepton, vem de klepto, de eu roubo, né, seria essa a ideia. Então, klepton, aquele que furtava. Exatamente porque ele está nessa ideia aí de pensar naquele que não faça mais isso. Mas aí você pode lembrar também, além disso, de uma expressão, né, em português, um distúrbio, né, na verdade, Deixa eu melhorar isso aqui. Então, cleptomania ou cleptomaníaco, né? Enfim, quando você ouve essa palavra, você lembra de quê? Eu creio que você deve lembrar de um roubo, né? De roubo, alguém que rouba, né? Que é alguém que tem um problema, um distúrbio de querer roubar as outras pessoas, né? Não se pode chamar de distúrbio, né? Ou simplesmente falta de senso, né? E tal, mas enfim, cleptomaníaco seria essa pessoa que tem um impulso aí doentio pelo roubar, né? E algumas pessoas não sabem, mas cleptomania, a palavra klepto é de onde ela é originada, na verdade, da palavra klepto, que significa roubo, do grego, certo? Então, como você já tem percebido, nosso vocabulário em português em muito está relacionado ao grego. Meiketi significa não mais, certo? Você lembra também de uketi, que também é não mais, mas com relação ao indicativo, e o meketi é o não mais com relação às outras formas que não são no indicativo, né? Os outros verbos que não estão ligados ao indicativo. E aí aqui nós temos klepteto, que vem da mesma raiz, né?
não furte, né? Ou seja, não furte mais. E no caso aqui, klepteto está no imperativo, né? Na terceira pessoa, então não furte. Aquele que furtava, não mais furte. Essa é a ideia aí colocada, certo? Então, aquele que klepto, que rouba, não mais roube. Ou seja, aquele que furta, não mais furte. Malon, ou seja, antes. Copiato, que significa trabalhe. Aí quando a gente lembra, por exemplo, daquela expressão, né, chorar copiosamente, né, a ideia de chorar muito, de chorar grandemente, com muita intensidade. Então, ela vem dessa palavra copiao, que significa trabalhar, né? Elaborar essa ideia aí, mas de trabalhar até a exaustão, é essa a ideia, né? Quando a gente traz esse verbo aí. Então, copiato, que é trabalhe. Perceba que klepteto também é um imperativo, então trabalhe, não furte. Está sendo feito um paralelo aí entre trabalhar e furtar, no caso no imperativo. Não mais furte, trabalhe. Não mais furte, trabalhe. Os dois estão no imperativo. Klepteto é imperativo e copiato também é imperativo. Ergadzomenos, que também é um particípio, mas não ligado a um artigo. Então, ergadzomenos, fazendo. Perceba que o grego ele não tem problema com redundâncias. Então ele diz aqui, ó, trabalhe trabalhando. Literalmente seria isso. A palavra ergo de ergolatria, por exemplo, uma adoração ao trabalho, né? Então ergo tem a ver com trabalhar. Mas aí ele traz ergadzomenos, seria literalmente não aquele que furtava não furte, mas antes trabalhe trabalhando com as próprias mãos, né? O grego não tem esse problema de redundância. Nós no português temos muita dificuldade em repetições, mas o grego não tem isso, né? A língua grega não tem essa dificuldade aí. Aí nós temos aqui o dativo de instrumentalidade, né? Tais ideias hersin, que é com as ideias próprias, hersin, mãos, com as próprias mãos, certo? Então, fazendo com as próprias mãos, to agathon, o que é bom, to agathon, o que é bom. Perceba que é inclusive um artigo genérico, né? O que é bom, o bom está sendo conceitualizado aí a partir desse artigo, inclusive, né? E é um artigo que está ligado a um adjetivo então foi conceitualizado a partir dessa ideia. Rina, que é para que, ou a fim de que. Então, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, a fim de que rei, fim de que tenha. E aí nós temos aqui, ó, metadidonai, que é um verbo que vem metadidome, que seria dar uma parte, literalmente seria isso. Didome é o verbo, a gente pode até inclusive ver aqui outras vezes em que esse verbo aparece, metadidome. Ele aparece 5 vezes no Novo Testamento, certo? 5 vezes no Novo Testamento. E aqui em Efésios 4:28 com essa ideia de acudir, né, o necessitado. Lucas 3, versículo 11, ele aparece como respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Romanos 1, versículo 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, novamente a ideia aí do repartir,
certo? Ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, certo? Então, a ideia aí do o que contribui é esse metadidos. Metadidomi é o que contribui, ok? E o outro texto é o texto de 1 Timóteo 2, versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de vós, certo? Então essa ideia aí de oferecer, certo? É a ideia aí que está sendo colocada aí. Quando ele diz, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, é a ideia aí que foi colocada, né? Do metadidom, oferecer-vos. Então são 5 vezes que aparece no Novo Testamento essa expressão, essa palavra. 5 vezes, e a maioria delas então com essa ideia aí do necessitado mesmo, né, de repartir, de um contexto aí social, né, para que tenha como esse metadidonai seria tenha com que acudir, seria tudo isso, certo? O tenha é o R, então metadina com que acudir, torreian erronti. Então, o ao necessitado. Literalmente é ao, aqui é erronti, que tem, reian, necessidade. Às vezes é importante a gente fazer essa colocação aqui, porque o grego às vezes pode manter as coisas meio invertidas, né? Então, para que não esteja tão difícil sim para você entender, você percebe aí para que tem com que acudir ao necessitado. Beleza, qual é o nosso particípio aqui? Ho, klepton. Certo? O que rouba, certo? O que rouba. O artigo está aqui ligado ao klepton para dizer justamente essa ideia aí de roubo, né? E aquele que rouba, conceitualizando essa ideia do aquele que rouba. O outro artigo ligado a um particípio também, torreia erronti, mas aí você pode dizer reia é um substantivo, né? Necessidade, mas é porque esse artigo ele está ligado necessariamente a erronti, que é um outro particípio aí no caso no dativo. Então, to erronti, o que tem necessidade. Então, o que rouba, o que tem necessidade, esses verbos no particípio ligados a artigos são trazidos a partir dessa ideia de conceitualização que a gente já tem chamado a atenção aqui. Beleza? Próximo texto aqui é o texto de 1 João 3, versículo 6. 1 João 3, versículo 6, vamos aqui então para a sua tradução. Paz, ho, primeiro para a sua leitura, né? Paz ho en automenon, ur hamartanei, paz ho hamartanon, ur heoraken, auton ude egnoken, auton. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então vamos lá. Paz é todo aquele. O todo, na verdade, aqui é o paz, né? Ho menon é aquele, o ho ligado ao particípio aqui, menon é aquele que, e o menon permanece. É bom a gente entender, né, como foi que foi formada essa construção. Então, ho menon, aquele que permanece, que às vezes as pessoas esquecem aí como foi formada essa construção. Então, todo aquele que permanece en auto, que é nele. Então, todo aquele que permanece nele. Ur, não.
E aí nós temos aquela boa e velha discussão aqui, ó, hamartanei, vive, aqui que foi traduzido vive pecando. Não tem a palavra vive pecando aqui. Literalmente a palavra hamartanei é a palavra peca. Literalmente seria isso. Então o que significaria? Todo aquele que permanece nele, pas roen automenon, não, hamartanei, não peca. Todo aquele que permanece nele não peca. E aí viria toda aquela questão, né, sobre, mas nós ainda pecamos, né? Nós estamos nele, estamos em Cristo, somos crentes do Senhor Jesus Cristo, mas ainda estamos pecando. Então como é que é isso? Então, se eu ainda estou pecando, se eu ainda peco, então isso quer dizer que eu não estou nele, né? Não sou salvo, não sou cristão. Então isso cria uma certa dificuldade a partir desse texto. A Almeida Revista Atualizada, ela resolve essa questão traduzindo o texto como não vive pecando. Já vi também a expressão, né? Não vive na prática do pecado. A Almeida Revista Corrigida, ela traduz exatamente assim: qualquer que permanece dele não peca. E assim a Corrigida Fiel também: qualquer que permanece dele não peca. Já a atualizada deu uma facilitada aí pra gente: não vive pecando, justamente para mostrar que o texto ele literalmente seria isso, mas o significado dele não necessariamente seria que não peca, né, no sentido de que qualquer pessoa que pecar não permanece nele, mas a ideia é trazer uma continuidade, né, é mostrar de uma perspectiva de quem está mais perto, assim, mais de dentro da ação, está dizendo aquele que permanece nele não peca ou não vive pecando. Paz, novamente, todo, hamartanon, ou seja, todo aquele que vive pecando, ou todo aquele que peca, certo? Todo aquele que peca, no caso aí traduzido como vive pecando, a gente já chamou a atenção. Heoraken, não ouviu, não ouviu. No caso aí não ouviu, mas no caso aqui o é o auton, né? No caso o pronome no acusativo, então não ouviu. O de, que é nem, também uma negativa aí, nem. Egnoken, não conheceu. Auton, ou seja, não conheceu a ele, ou não o conheceu. E a ideia aí justamente é a gente mostrar que nós temos um artigo, é interessante pegar esse texto aqui de 1 João 3, porque na verdade essa é uma expressão muito comum no texto de 1 João. Aquele que. Por quê? Todo aquele que. Por que ele tem muito dessa expressão? Porque 1 João é um texto muito de avaliação, né? As pessoas têm que ler 1 João para avaliarem sua própria fé. Então é como se ele dissesse: aqui estão os parâmetros. Todo aquele que faz isso, todo aquele que faz aquilo, todo aquele que não faz isso. Então é como se ele desse uns parâmetros para a gente olhar a nossa fé, né? Então quando ele diz aqui menon, aquele que permanece, hamartanon, que é aquele que peca, né? No caso, menon, aquele que permanece, e hamartanon, aquele que vive pecando. O que nós temos aí exatamente é essa conceitualização. Olha, agora eu estou falando de um conceito, de um paradigma, um parâmetro aqui para vocês. Aquele que permanece nele não vive pecando. Aquele que vive pecando não ouviu. Então é interessante até esse paralelo aí, né? Porque no caso nós temos hamartanei e no caso aquele que
vive pecando e aquele que não vive pecando, né? E então é um paralelo aí de negativas, né? De contrastante. Mas aí nós temos aquele que permanece nele e o que não o conheceu. É interessante isso, né? Porque a palavra egnoken, que é no caso conheceu, está em paralelo com a palavra permanecer nele. Certo? Então, permanecer em Cristo é o mesmo que conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é o mesmo que permanecer. Então, esse paralelo que está sendo feito aí, além, obviamente, desses conceitos, dessa conceitualização a partir desse artigo ligado ao particípio, como você vê aí muito bem. O próximo texto aqui, último da nossa aula, está em Apocalipse 1, versículo 3. Então, nós temos aqui Apocalipse 1, versículo 3. Nós temos Makarios, ho anagnoskon, kai hoi akuntes, tus logos, tes profeteias, kai teruntes, ta enaute, gegramena, rogar kairos, engis, que é bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, Makarios, bem-aventurados ou bem-aventurado, ho anagnoskin, que seria a ideia aqui de anagnosko, é a ideia de ler, certo? Então, ho anagnosko, aqueles que leem, kai, e hoi akuntes, aqueles que ouvem, tus logos, as palavras, tes profeteias, da profecia. Então, aqueles que ouvem a palavra da profecia, kai teruntes, e guardam, ta enautei, as coisas nela, gegramena, que é escritas. O tá está ligado aqui a gegramena, né, que é as coisas escritas. O tá, como está no neutro, né, traz essa ideia das coisas aí. Rogar, pois, kairos, o tempo, engis, que é está próximo. Então, o tempo está próximo. Vamos entender aí os nossos particípios. Nós temos ho anagnoskon, hoi akuntes e ta gegramena. Ok? Então, o que nós temos aqui? Os que leem, né? Os que leem, kai hoi akuntes, então, os que leem e os que ouvem as palavras da profecia. Essa ideia, os que leem e os que ouvem, eu estou conceitualizando, é um grupo de pessoas que eu acabei de conceitualizar aqui. Os que leem, outro grupo, os que ouvem. E outra coisa, ele diz, né, as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. As coisas nela escritas estão aqui, ó, tá, gegramena. Lembra que quando nós temos o tá assim com a ideia de neutro plural, ele ligado a uma outra palavra normalmente vai estar indicando ali a ideia de coisas, né? E no caso se fosse masculino, né, somente, então estaria indicando um homem, feminino, uma mulher e tal. No caso aqui, tá gegramena, as coisas nela escritas, aquilo que foi nela escrito, certo? Essa é a ideia que está sendo colocada. Então, as coisas nela escritas, implícita aí pelo neutro plural, está também indicando uma ideia de conceitualização a partir dessa ligação entre o artigo e o particípio.
É isso, espero que você tenha gostado da nossa aula. Na próxima aula continuaremos com essa ideia aí dos artigos sendo visualizados dessa forma. Um grande abraço, que Deus abençoe.